Sabe aquela frase que, dependendo de como se lê, pode significar uma coisa ou o seu completo oposto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em um mistério escondido em uma única linha de um texto antigo. Uma frase que pode ser sobre alegria ou sobre puro terror. Como isso é possível? Bom, vamos investigar. Escutem só a poesia disso. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. É uma imagem muito forte, né? A ideia de que algo ou alguém pode ser tão poderoso, tão magnífico, que consegue transformar a tristeza em pura alegria. Parece uma mensagem de esperança, ou pelo menos ao que parece à primeira vista. É um pensamento realmente maravilhoso, mas e se essa ideia toda, essa imagem de alegria, estiver, na verdade, completamente errada? E se o sentido original dessa frase for exatamente o contrário? E é aqui que o mistério começa a ficar sério. De um lado, a gente tem a versão que diz a tristeza salta de prazer. Mas do outro lado, em praticamente todas as outras grandes traduções, a gente lê coisas como salta o desespero, corre a violência, o terror vai diante dele. Percebe? Não é uma pequena diferença de interpretação, é uma contradição total. Como a mesma frase pode significar alegria e terror ao mesmo tempo? Isso deixa a gente com duas perguntas que precisam de resposta. Primeiro, qual tradução é a correta? E segundo, que talvez seja ainda mais importante, de quem exatamente o texto está falando? Quem é essa figura que consegue provocar reações tão opostas? Para descobrir, a gente vai ter que agir como detetive e voltar para o texto original em busca da primeira pista. Todo bom detetive sabe que o segredo está no contexto. Quem é esse ele tão misterioso no verso? Nossa investigação começa agora. A primeira ideia que vem à mente, e é super compreensível, é que o verso está falando sobre Deus. Afinal, essa imagem de transformar tristeza em alegria combina perfeitamente. Mas o contexto é a chave para resolver qualquer mistério. E o capítulo 41 de Jó não está falando sobre Deus. Ele está falando sobre um monstro. E a prova disso está logo no comecinho do capítulo. A primeira linha já pergunta: poderás tirar com o anzol o Leviatã? Pronto. O sujeito de todo esse discurso não é Deus, mas sim essa criatura lendária. Na verdade, é Deus descrevendo o poder do Leviatã para Jó. Certo. Então, o nosso sujeito é o Leviatã. Mas afinal, quem ou o que é ele? O próprio texto nos dá um perfil bem detalhado. O perfil que o texto nos mostra é o de um monstro marinho absolutamente aterrorizante. Ele é indomável, tem um poder imenso e, olha só, inspira medo em todos que o veem. O texto chega a dizer que ele foi feito sem medo. Agora, vamos pensar juntos. Uma criatura com essa descrição inspiraria alegria ou pavor? O contexto, então, é inegável. Deus está usando o Leviatã, que é um símbolo de uma força da natureza que só ele controla, para mostrar um ponto a Jó. Dentro desse cenário, a ideia de alegria simplesmente não se encaixa. A reação natural e a intenção do texto é um medo. Então a pergunta que fica é: de onde surgiu essa tradução sobre prazer? Com o sujeito identificado e o contexto estabelecido, a gente finalmente tem todas as peças para montar esse quebra-cabeça. Chegou a hora de encerrar o caso e descobrir a origem desse erro. Para entender a solução, a gente precisa conhecer o principal suspeito em casos como este, o famoso erro de copista. Séculos atrás, muito antes da invenção da imprensa, os textos eram todos copiados à mão, letra por letra. Um segundo de distração, uma letra confundida com outra, e o significado de uma palavra podia mudar para sempre. E aqui está o pulo do gato. Os especialistas concordam que a palavra original em hebraico foi alterada por um erro de cópia. Uma única letra, que era muito fácil de confundir com outra, transformou a palavra de terror para algo que, muito tempo depois, foi interpretado como alegria, em uma única linha de tradução para o português. O peso da evidência de todas as outras traduções e do próprio contexto é claro. A versão que fala de terror é a que está correta. Então, o mistério está resolvido. Mas isso tudo nos deixa com uma pergunta muito maior. Se um pequeno erro conseguiu transformar terror em alegria, num texto tão estudado, isso nos faz pensar: quanto do que a gente lê e acredita em qualquer texto antigo foi moldado não pela intenção original do autor, mas pela mão de um único copista séculos e séculos atrás? É uma reflexão fascinante sobre a jornada tão frágil das palavras através do tempo.